Vou te contar uma coisa que me levou 35 anos e mais de 2.000 clientes para entender de verdade. A maioria das pessoas fica mais pobre depois de se aposentar. Não de imediato, não de forma dramática, em silêncio. Mês a mês, ano a ano, a distância entre o que têm e o que precisam vai crescendo. Até que um dia percebem que não tem mais como fechar essa distância. Eu vi isso acontecer com pessoas brilhantes, cuidadosas, trabalhadoras. Pessoas que fizeram o que se supõe que é certo fazer, que economizaram, que acreditaram ter feito o suficiente. E a verdade que vou compartilhar agora não é confortável. Mas passei tempo demais vendo pessoas ouvirem a versão confortável e caminharem direto para o desastre. Você merece a versão que eu gostaria que os meus clientes que falharam tivessem escutado antes que fosse tarde demais. Eu sou o Dr. Antônio Figueiredo. Passei 35 anos como economista especializado em planejamento de aposentadoria. Tenho pós-graduação de instituições que abrem portas. Publiquei análises sobre sustentabilidade de sistemas previdenciários que colegas citaram em seus trabalhos. Dei palestras em auditórios lotados de profissionais do mercado financeiro. E ao longo da minha carreira, assessorei pessoalmente mais de 2.000 pessoas sobre como construir, proteger e sustentar seu patrimônio na aposentadoria. Meus colegas me chamavam de o arquiteto da aposentadoria. Construí minha própria aposentadoria exatamente do jeito que orientava cada cliente a construir a dele. Segui minhas próprias regras. Tenho 70 anos. Minha aposentadoria é sólida. Meu dinheiro é estruturado. Minha saúde é acompanhada. Durmo bem. Mas é o seguinte, o que não me deixa descansar completamente é que, das 2.000 pessoas que assessorei, apenas 3% ficaram mais ricas depois dos 65 anos. Os outros 97% ou se mantiveram por alguns anos antes de começar o declive, ou perderam terreno quase de imediato. Alguns perderam tudo. E a maioria dos que falharam não era irresponsável. Eram médicos, professores, pequenos empresários, servidores públicos. Tinham FGTS. Contribuíam para o INSS. Alguns tinham previdência privada. Haviam feito o que lhes disseram para fazer. E mesmo assim não foi suficiente, porque acumular dinheiro para a aposentadoria e saber administrar esse dinheiro durante a aposentadoria são duas competências completamente diferentes. Quase ninguém te diz isso. E esse silêncio custou a pessoas que eu respeitava e me importava tudo o que construíram em décadas de trabalho. Fica comigo. O que estou prestes a compartilhar é exatamente a conversa que eu gostaria de ter forçado cada um deles a sentar e ouvir, antes que fosse tarde demais para agir. Olha, no Brasil a conversa sobre aposentadoria tem uma complexidade própria. E não é só porque o sistema é complicado, embora seja. É porque existe uma crença profundamente enraizada que eu chamo de ilusão da segurança previdenciária. A ideia de que se você trabalhou com carteira assinada, contribuiu para o INSS e tem um FGTS acumulado, você está protegido. Você não está protegido. Você está protegido contra a miséria total. Isso é completamente diferente. O teto do INSS hoje é de R$ 7.786,02. Esse é o valor máximo possível, e pouquíssimas pessoas chegam a ele, porque o benefício é calculado sobre a média das contribuições ao longo de toda a vida de trabalho, não sobre o salário do último emprego. Uma pessoa que ganhou R$ 4.500 por mês durante 30 anos, mas que teve períodos no mercado informal, mudou de emprego várias vezes e começou com salários baixos. Essa pessoa raramente consegue uma aposentadoria acima de R$ 3.000 a R$ 3.800. E a realidade do custo de vida para um brasileiro de 65 anos
Mesmo sem dívidas, mas com despesas médicas crescentes, plano de saúde, manutenção do imóvel e eventuais apoios a filhos ou netos, é muito diferente dessa conta. Já vi esse padrão tantas vezes que reconheço antes de o cliente começar a falar. Deixa eu te contar sobre um homem que vou chamar de Seu Carlos, 62 anos, de São Paulo, interior. Trabalhou 26 anos com carteira assinada em uma empresa de médio porte. Depois abriu uma pequena distribuidora própria que funcionou por 12 anos, antes de fechar. Nos anos como empresário, contribuía para o INSS como contribuinte individual, mas de forma irregular. Às vezes pagava guia, às vezes não. Quando chegou ao meu escritório, estava planejando se aposentar em 3 anos e tinha certeza de que estava pronto. Sentei com ele, examinei o extrato do INSS, o saldo do FGTS e o produto de previdência privada que tinha, um PGBL aberto no banco 15 anos antes, com aportes modestos. Os números me contaram uma história diferente da que ele esperava ouvir. Seu Carlos tinha, no total, o equivalente a 22 anos e 6 meses de contribuições efetivas ao INSS, considerando as lacunas dos períodos em que não pagou as guias como autônomo. O benefício estimado, calculado sobre a média dos salários de contribuição ao longo da vida, ficava em torno de R$ 2.900 mensais. Seu FGTS tinha R$ 67.000. Uma quantia que parece razoável até você perceber que, sacada gradualmente para complementar a renda, dura menos de 6 anos se você precisar de R$ 1.000 extras por mês. Seu PGBL tinha R$ 134.000. 15 anos de aportes modestos com rendimento razoável, mas muito aquém do necessário. E ele nunca tinha pensado em como pagaria imposto de renda no momento do resgate. Quando fiz a conta do IR que incidiria sobre as retiradas do PGBL ao longo dos anos na tabela progressiva, a expressão do rosto dele mudou visivelmente. Eu disse: Seu Carlos, o senhor tem uma situação que dá para trabalhar, mas precisa parar de acreditar que está pronto para se aposentar em 3 anos. O senhor precisa de mais tempo, ou de uma estratégia muito diferente para os próximos 3 anos. Ele me olhou e disse algo que nunca esqueci. Mas, doutor Antônio, eu já estou cansado. Não aguento mais 5 anos trabalhando. Essa resposta eu ouvi em versões diferentes ao longo de décadas inteiras. E ela me parte o coração toda vez. Porque entendo o cansaço, de verdade. Mas o cansaço não paga as contas do plano de saúde a R$ 2.200 mensais para um casal com mais de 60 anos. O cansaço não paga o IPTU, o conserto do carro, a reforma emergencial do banheiro, a conta do dentista. A vontade de descansar é completamente legítima, mas a matemática não negocia com o cansaço. O que eu precisava mostrar a seu Carlos era exatamente onde estavam os buracos no plano dele. E eram 3 buracos, não um. O primeiro era a superestimação do INSS. Ele tinha calculado mentalmente que com os R$ 2.900 do INSS, mais saques ocasionais do FGTS, daria para viver. Mas nunca tinha colocado no papel uma projeção realista de quanto o plano de saúde, os medicamentos de uso contínuo e as manutenções do imóvel custariam em 10, 15, 20 anos, corrigidos pela inflação. A inflação médica no Brasil historicamente supera o IPCA. Em 20 anos, o plano de saúde que hoje custa R$ 2.200 por mês pode facilmente estar acima de R$ 5.500. O segundo buraco era o FGTS. Ele enxergava os R$ 67.000 como uma reserva de segurança confortável. Na realidade, era a única reserva que ele tinha, e uma reserva que se consome sem gerar renda recorrente. Com saques moderados para complementar a aposentadoria,
Esse dinheiro estaria acabado em menos de 6 anos. O terceiro buraco era o mais preocupante. A ausência total de uma estratégia para o período entre a aposentadoria e os 75 anos, quando as despesas médicas e de saúde tipicamente explodem. Era exatamente o período mais crítico, e o período para o qual ele tinha menos provisão. Quando mostrei a seu Carlos os 3 buracos com números reais na tela, projeção mês a mês para os próximos 20 anos, houve um silêncio longo no escritório. Conheço esse silêncio. É o silêncio de quem acabou de ver a diferença entre a história que vinha se contando há 20 anos e a realidade que tem pela frente. Não é pânico. É algo mais pesado e mais tranquilo que o pânico. É a compreensão chegando de vez. Depois do silêncio, ele me fez a pergunta que tantos fazem nesse momento. E agora? O que eu faço? Trabalhamos juntos em uma estratégia de 3 frentes. A primeira frente, maximizar as contribuições ao INSS pelos próximos 2 a 3 anos, como contribuinte individual, com salário de contribuição no teto. Isso elevaria a média dos seus salários de contribuição, o fator que mais impacta o valor final do benefício, e poderia aumentar sua aposentadoria estimada de R$ 2.900 para algo entre R$ 3.600 e R$ 3.900 mensais. Parece pouco, mas são quase R$ 1.000 a mais por mês, todos os meses, pelo resto da vida. Em 20 anos, isso representa mais de R$ 240 mil de diferença em renda acumulada. Não é pouco. A segunda frente, reestruturar o PGBL. O produto que ele tinha era adequado para a fase de acumulação, mas a estratégia de resgate nunca havia sido planejada. Migramos parte do saldo para um VGBL, que tem tratamento tributário diferente e mais vantajoso na fase de retirada, e estabelecemos um plano de retiradas programadas que minimizava o impacto do imposto de renda ao longo dos anos. Não é glamouroso, mas é dinheiro real que fica no bolso dele em vez de ir para o fisco. A terceira frente, o plano de saúde. Seu Carlos estava em um plano coletivo por adesão via associação profissional, que era acessível agora, mas que tinha condições de renovação imprevisíveis e poderia ser descontinuado. Fizemos a migração para um plano individual, enquanto ele ainda estava em faixa etária e condição de saúde, que tornavam a adesão mais viável e menos cara. Porque depois dos 65 anos, encontrar um plano individual com cobertura abrangente e mensalidade razoável se torna exponencialmente mais difícil. Quem deixa para depois quase sempre paga caro por isso. Seu Carlos fez as 3 coisas. Nem sempre foi fácil. As contribuições no teto do INSS representavam o sacrifício financeiro mensal real, especialmente com a renda da distribuidora já no passado. Mas ele fez. Hoje tem 67 anos e se aposentou há 2 anos. Sua aposentadoria é apertada. Não seria honesto dizer o contrário. Mas está dentro de um plano. Ele sabe quanto vai entrar, sabe quanto vai sair, sabe onde estão as reservas e por quanto tempo duram. Essa clareza vale mais do que a maioria das pessoas imagina. A maioria dos aposentados que encontrei não tem essa clareza. Vivem com uma ansiedade financeira crônica que corrói a qualidade de vida tanto quanto a falta de dinheiro em si. O que pesa em mim não é a história de seu Carlos, que terminou de forma razoável porque decisões foram tomadas a tempo. O que pesa são os rostos das pessoas que não tomaram essas decisões. Pessoas que sentaram na minha frente, ouviram os números, disseram que iam pensar e foram embora para pensar por tempo demais. Vou te dizer o que você precisa fazer. Não o que você poderia considerar. O que você precisa fazer, se você tem entre 50 e 70 anos e quer estar entre os 3% que ficam mais ricos depois dos 65.
Primeiro, consulte agora o portal Meu INSS e verifique seu extrato de contribuições. Não o que você acha que tem, o real. Confira se os períodos em que você trabalhou estão todos registrados, incluindo empregos antigos e períodos de contribuição como autônomo. Erros de registro são muito mais comuns do que as pessoas imaginam, e corrigi-los dentro do prazo pode mudar o valor do seu benefício de forma significativa. Não deixe para verificar isso um ano antes de se aposentar. Faça isso esta semana. Segundo, se você tem um PGBL, saiba qual é a sua estratégia de resgate, não apenas a de acumulação. A maioria das pessoas abre um PGBL pelo benefício fiscal na fase de contribuição, mas nunca planeja como vai retirar esse dinheiro de forma eficiente lá na frente. Retiradas na tabela progressiva podem custar muito mais imposto do que o necessário. Converse com um planejador financeiro sobre a tabela regressiva, sobre a possibilidade de migrar para um VGBL e sobre retiradas programadas versus resgate total. Essa conversa vale dinheiro real. Terceiro, o FGTS não é uma aposentadoria. É uma reserva que se esgota. Se você tem um saldo significativo de FGTS, enxergue-o como um colchão de segurança para os primeiros anos após a aposentadoria, não como uma fonte de renda de longo prazo. Sacar tudo de uma vez para investir, sem uma estratégia clara, é um dos erros mais comuns e mais custosos que já documentei. Planeje quando e como vai usar esse recurso dentro de um contexto maior. Quarto, plano de saúde é a maior ameaça financeira não planejada da aposentadoria brasileira. Se você ainda está em um plano coletivo empresarial, saiba que ao sair do emprego ou se aposentar, você tem direito a um período de manutenção no plano. Mas depois disso, a migração para um plano individual pode ser cara, restrita por idade e repleta de carências. Avalie essa transição antes de se aposentar, não depois. A diferença de custo entre planejar cedo e planejar tarde pode ser de milhares de reais por ano. Quinto, crie uma projeção de renda e despesas para os próximos 20 anos, não para os próximos 5. A maioria das pessoas faz um planejamento de curto prazo para uma situação de longo prazo. Inclua a inflação real, aumento projetado de custos médicos e o impacto de eventos imprevisíveis. Uma doença, uma reforma emergencial, o suporte a um filho ou neto em crise. O plano não precisa ser perfeito para ser útil, mas ele precisa existir. Uma projeção imperfeita é infinitamente melhor do que nenhuma projeção. Continuo fazendo isso aos 70 porque tenho o rosto de seu Carlos na memória e os rostos de dezenas de outros que não tiveram a mesma disposição de agir. Pessoas inteligentes, trabalhadoras, que chegaram aos 65 com menos do que precisavam. Não por falta de esforço, mas por falta de informação no momento certo. Na real, o que separa os 3% dos outros 97% não é sorte, não é herança, não é um salário extraordinário. É uma decisão tomada com antecedência suficiente para fazer diferença. É a disposição de encarar os números reais, mesmo quando eles assustam, e de agir sobre eles antes que o tempo acabe. Você ainda tem tempo. A única pergunta, a única que importa agora, é se você vai usar esse tempo antes que ele se esgote.